3, 2, 1. Eu acho que estamos ao vivo aí com mais uma super aula para você que pretende fazer a prova teórica aí do Detran. Hoje nós vamos falar sobre sinalização viária, sinalização de trânsito. E o bicho tá pegando nisso aí pelo seguinte: a galerinha tá chegando lá e tá estudando, aliás, está decorando placas. Só isso, só decorar significado de placas. E aí, quando o professor lá na autoescola fala, ó, de sinalização, cai umas 5 a 7 questões em prova. Aí a galera acha que só decorando as plaquinhas vai resolver, e não é. É o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Hoje vocês vão entender exatamente o que vocês precisam estudar sobre legislação de trânsito, sobre sinalização de trânsito, para poder chegar lá e arrebentar. Filé, tá todo mundo por aí? Deixa eu ver aqui alguns comentários, ó. O Jesus, deve ser Jesus. Obrigado pelas suas dicas, passei hoje na teórica, funcionou com as cascas de banana. Show, parabéns aí. Mais um comentário aí foi da Maria Neuza Oficial. Passando para agradecer, tenho 58 anos, passei na prova com 27. Já estou dirigindo, graças a Deus. Obrigado, professor, mas continuo estudando com vocês. Valeu, Maria. Tem também o comentário aí do canal da Tatiane. Gostaria de fazer uma pergunta. Os pontos de uma infração gravíssima e não tem CNH, os pontos vai para o proprietário do veículo? É o seguinte, tem infração que é de responsabilidade do proprietário, tem infração que é de responsabilidade do motorista. Se porventura a infração que você cometeu aí for de responsabilidade do motorista, não pode registrar a pontuação para o proprietário. Vai registrar para o motorista. Ah, mas eu, motorista, não tenho carteira, então não registra a pontuação para ninguém. Aí vai deixar de aplicar a multa? Não, vai aplicar. Ué. O valor da multa, sim, esse vai ficar vinculado ao veículo e acaba recaindo sobre o proprietário, né? Mas a pontuação, nesse caso, não vai registrar para ninguém. Agora, se for uma infração que é de responsabilidade do proprietário do veículo, por exemplo, licenciamento do veículo não está em dia, o mau estado de conservação, o veículo está com pneu careca, para-brisa trincado ou coisa do tipo, aí é do proprietário mesmo, independentemente do motorista ter carteira ou não. Beleza? Foi aí, essa foi a dúvida da canal da Tati. Valeu. E tem também o comentário do Raimundo aqui que eu pré-selecionei, ó. Professor, queria que, por favor, mandasse um alô para a Autoescola São Raimundo Nonato, em Várzea Alegre, Ceará. Alô aí para a galera da Autoescola São Raimundo Nonato, de Várzea Alegre, Ceará. Ronaldão aqui, do Leg Trânsito, mandando um vivaço para vocês aí. Grande abraço, tamo junto. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Então pronto. Já passei alguns comentários que eu já tinha selecionado e bora lá. Eu vou aumentar aqui minha tela, quer ver? Peraí. Aqui. Estão vendo aí? Vocês estão vendo quantos tipos de sinalização aí nessa tela, hein? Eu estou vendo 6, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. Vamos lá, ó. Eu estou vendo aqui, ó. Vertical, que são as placas. Horizontal, que são as marcações no piso. Sabe aquelas linhas que dividem a pista ao meio ali, amarela, branca? Tudo está pintado, pintura no chão, no pavimento. Entra aqui como sinalização horizontal, tá? Tem também os dispositivos auxiliares, que são barreiras, tachões e outros. Sinalização luminosa, no caso, semáforo, foi o exemplo que eu usei aí. Sinalização sonora, tem o apito do guarda, tem que saber isso, não tem gente. Se cai na prova, não cai? Ou se cai. E tem também sinalização gestual, que pode ser feita tanto pelo guarda de trânsito, ele mandando parar, mandando seguir, como também pelo condutor. Tem a sinalização do condutor também. Tem ou não? Pois é. Então se liga nisso. E na prova, cara, infelizmente, eu digo infelizmente porque esse para o trânsito tem muito pouco valor. Eles costumam bater muito em cima do termo técnico. Ah, sinalização vertical. Ah, sinalização horizontal. Pô, se fala placa, fica muito mais fácil para a pessoa entender. E às vezes eles até usam o termo placa. Mas é muito comum a gente ver referindo na prova, na questão, o Detran usando termos técnicos, igual sinalização vertical, sinalização horizontal. Sacou? É verdade ou não é? Quem está aí e é repetente, escreve aqui no chat para mim. É verdade ou não é? O Detran costuma colocar lá sinalização vertical, sinalização horizontal ou não. Coloca, não é? Pois é. Então, bora para frente. Vamos conhecer um pouco mais de sinalização. Hierarquia. Isso que está aparecendo aqui, ó. Hierarquia.
É quem manda mais. Dentre as sinalizações de trânsito que nós vimos, essas 6 aqui, ó, qual que manda mais? Bora ver? Em primeiríssimo lugar está a ordem do agente de trânsito. E como é que o agente de trânsito sinaliza? Por meio do apito, que o Código de Trânsito chama de silvo, não é? E também por meio do gesto, com a mãozinha lá, manda parar, manda seguir, não é mesmo? Então a ordem do agente está no topo, é ela que manda em tudo, manda mais do que tudo. Em segundo lugar, vem as indicações do semáforo. Ó, professor, então quer dizer que se o sinal estiver vermelho e eu chegando para parar o veículo no sinal vermelho, tiver um guarda de trânsito lá debaixo do semáforo, apitando para eu, apitando e sinalizando com a mão também, para eu seguir, para eu passar com o sinal vermelho, eu obedeço o guarda e passo com o sinal vermelho? Sim. Eu não vou ser multado por isso, professor? Não. Por quê? Porque dentro da hierarquia, essa palavrinha difícil que eu falei aí, quem manda mais é o guarda. Beleza? Entendeu, né? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Tela grande aí para vocês. E aonde tem também o caso onde as outras indicações, os outros sinais vão prevalecer sobre as normas de trânsito. Aí eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu mudar minha tela aqui de novo. Toda hora tem que ficar mudando para olhar para vocês. Vamos imaginar, a menos de 5 metros da esquina, não pode nem parar um veículo para embarcar ou desembarcar passageiro. Nem parar. Tem gente que estaciona a menos de 5 metros da esquina, isso é infração de trânsito, dá multa, não é? Mas não estou falando estacionar, não. Estou falando assim, nem parar para deixar alguém ou pegar alguém a menos de 5 metros da esquina não pode. Você sabia disso? Pois é. Se não sabia, então anota. Mas vamos supor que o município, o órgão de trânsito do município, resolva fazer um estacionamento rotativo que vai até faltar 1 metro para chegar na esquina. Veja bem, a área do estacionamento rotativo está coladinha na esquina, a 1 metro da esquina. Aí o que acontece? O município, sabendo que a regra, a norma, proíbe estacionar e proíbe parar a menos de 5 metros da esquina, o que ele precisa fazer? Ele precisa colocar sinalização. E a partir do momento que eles colocam lá a placa de estacionamento rotativo e demarcam aquela área ali com sinalização horizontal, aquela que é pintada no chão, dizendo que você pode estacionar até 1 metro da esquina, aí você já não toma multa mais. Por quê? Aí volta para a minha tela aqui. Por causa desse item 3 aqui, ó, as indicações dos sinais. Opa, mudou sem eu querer aqui. As indicações dos sinais prevalecem sobre as normas de trânsito. Fechou? Então anote isso, porque isso cai na prova. Vamos aqui de novo comigo aqui. Dia desse caiu uma questão na prova e a galera errou. Algumas pessoas erraram de bobeira. Presta atenção na dica aqui. Como é que era a questão? Se liga aí. Era um cruzamento, tinha o semáforo, certo? O semáforo estava verde e debaixo do semáforo tinha uma placa de parada obrigatória. Aquela vermelhinha que vem escrito pare. Você já viu essa placa? Aquela vermelhinha octogonal, tem 8 lados, vermelha, escrito pare. Aquela placa é uma ordem de parada. Avançar uma placa daquela é tão grave quanto avançar o sinal vermelho do semáforo. Tanto que está escrito no mesmo artigo do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 208, a infração gravíssima. E aí na prova perguntou, o que você faz diante de uma situação dessa? Para respeitando a placa ou segue respeitando o semáforo no verde? Porque aí tem um conflito de sinalizações. A placa está mandando parar e o semáforo está mandando seguir. Qual que você obedece? Semáforo ou placa? Escreve aqui no chat para mim enquanto eu tomo água aqui. Estou vendo a Núbia Santana falar aí. Estou vendo o professor Ronaldo anotando tudo. Isso mesmo, Núbia. Anota. Aqui são 30 anos vendo o Detran passar a perna em vocês, tá? Já sei bem o que é isso. Aí a galera respondeu aqui, ó. Eu estou vendo gente responder aqui. Quer ver? Deixa eu cortar aqui. A gente passou batido, ó. A Raquel Melo disse que respeita a placa.
Está lá a placa de parada, mesmo o semáforo estando no verde, ela para. A Sofia também disse que para, respeitando a placa. A Charlene também disse que para, respeitando a placa. O estagiário técnico também disse que para, respeitando a placa. Aí a Simone, a quinta pessoa a comentar, disse que respeita o semáforo. Ignora a placa e passa batido. Mais um no semáforo aí, mais um no semáforo, mais um na placa. Se eu não perdi a conta, tá 6-3 para a galera da placa, hein? O Wallace disse que é o semáforo, 6-4. O Michael disse que é a placa, 7-4, 8-4, 9-4, 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 14-4, 15-4. De goleada, a galera entende que tem que parar respeitando a placa. Então, voltem aqui na tela comigo e presta atenção, porque eu expliquei faz 1 minuto e vocês que marcaram placa não prestaram atenção. Quem que manda mais? Olha aqui para minha tela aqui. Quem manda mais? O semáforo, que está em segundo lugar, ou as placas, que está cá em sinais, em terceiro lugar? A gente respeita o semáforo ou respeita a placa de parada obrigatória? Gente, de novo, olha para mim aqui e responde no chat agora. Semáforo está no verde, tem uma placa de parada debaixo. Eu paro porque a placa está mandando ou eu sigo porque o semáforo está no verde? Aí eu estou vendo aqui, ó, semáforo, placa. Semáforo, placa. Placa, semáforo. Semáforo manda mais. Alguém aí, hein? Semáforo, 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 placa. O agente, não, Raquel, só que aqui na questão hipotética que eu criei não tem o agente, é só o semáforo e a placa, tá? Semáforo, placa, semáforo, 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 placa, placa. A placa vem depois do semáforo. O Giovanni está falando aí, semáforo. O Gabriel falou que o agente... Gabriel, imagine um cruzamento que não tem agente, não tem agente de trânsito, não tem guarda de trânsito. É só o semáforo no verde e uma placa de parada de baixo. Você passa porque o semáforo está verde ou você para porque tem a placa de parada? É isso que eu disse. Semáforo, semáforo, segue, no caso é o semáforo, semáforo. Olha o Gabriel, parada obrigatória, semáforo. Continuo com o semáforo, semáforo, placa. Então, presta atenção aqui, galera. Apesar de eu ter explicado 2 vezes, tem gente que ainda está falando que vai parar na placa. Você não vai parar na placa. Por que você não vai parar na placa? Porque se tem um semáforo e tem uma placa, quem manda mais? É o semáforo. O semáforo está verde. Você vai parar para quê? Conseguiu entender? Vocês estão ouvindo bem o meu áudio aí? Eu vi que depois que eu expliquei pela 2ª vez, já diminuiu o número de pessoas respondendo errado. Estava todo mundo indo que, eu tenho que parar na placa, eu tenho que parar na placa. Não tem que parar na placa, por quê? Porque entre semáforo e placa, quem manda mais é o semáforo, pô. Pegaram aí, gente? Pegaram. Tem alguém aí que está ao vivo que ainda acha que é a placa? Ah? Não? Beleza? Posso prosseguir? Essa questãozinha, ela cai direto em prova. Eles botam lá a imagem, tem um cruzamentinho, o carro está chegando no cruzamento, o sinal, o semáforo está verde, ou seja, é para ele seguir, não é? Só que debaixo tem uma placa de parada obrigatória. O que ele faz? Ele para ou ele segue? Ele respeita o semáforo ou ele respeita a placa? Ele respeita o semáforo. Porque dentro da nossa tabelinha aqui, ó, primeiro o guarda de trânsito, em segundo o semáforo, por último é a placa. Ok? Pronto. Posso prosseguir? Então, beleza. Bora para frente. Aí alguém pode me perguntar assim, professor, então por que essa placa de parada está debaixo desse semáforo? É porque tem algumas ocasiões que o semáforo é desativado. Por exemplo, de madrugada, domingo, feriado, onde não tem fluxo de veículos suficiente para manter o semáforo ligado. E aí, como é que o motorista vai saber quem tem que parar, quem tem que seguir? Aí a placa passa a prevalecer. Já pensou se toda vez que eles quisessem fazer isso, eles tivessem que tirar a placa de parada de lá? Agora o semáforo vai funcionar, então tira a placa de parada. Não é por aí, não é? Pois é.
Entenderam? Isso aí é para a gente começar a brincadeira aqui. A gente está só começando a brincadeira, tá? Ok? Nós vimos que são 6 tipos de sinalização e dentro desses 6 tipos, a hierarquia, quem manda mais, está na tela aqui para você. Deixa eu mandar um super, hiper, mega obrigado aqui para Elielma Gomes, que acabou de fazer um super chat aqui apoiando o nosso trabalho. E ela mandou um comentário junto. Deixa eu ver o que ela mandou aí, ó. Professor, passei na 3ª tentativa, graças aos seus vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe sempre a sua vida. Elielma, parabéns pela conquista, pela aprovação na teórica. Espero que você já tenha passado também na prática. Se não tiver passado, chama a gente aqui. Eu vou mandar para você no 0800 um curso em vídeos para te preparar para a prova prática de direção, carro. Beleza? Ó, Elielma Gomes, tá? Na hora que você chamar no WhatsApp, óbvio que os nossos atendentes vão pedir a sua identificação, porque senão outra pessoa pode tentar se passar por você para ganhar esse curso, né? Então chama aqui, eu vou dar para você o curso de direção em videoaulas para te ajudar aí nas aulas de direção, beleza? Também o Giovanni Luiz aí mandou, fala professor, fiz minha prova dia 4 desse mês, eu estava bastante confiante, só assisti seus vídeos, de 30 acertei 26, meteu a hashtag chofer, arrasou, boa. Valeu, Giovanni. Foi, hein? Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa tela aqui para a gente continuar a nossa aula. Vou julgar aqui, pá, grandão, pulei aqui para baixo e continuo. Sinalização vertical. Presta atenção nisso aqui, ó. Se na sua prova falar sinalização vertical, você sabe do que se trata? Não? Então anote, porque eles têm colocado esses termos técnicos lá, tá? Sinalização vertical são as placas, tá? E elas podem ser de regulamentação, que são nesse formato aqui, tá vendo? As placas de regulamentação, normalmente, 95% delas, 99%, 98%. Vamos deixar duas aqui, tá? Todas as placas de regulamentação, todas, têm esse formato aqui, ó, circular. Tá vendo? Circular. Só tem duas bonitinhas que têm um formato diferente. É a de parada obrigatória e a de dê preferência. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. Tá? Então aqui estão as placas de regulamentação. Dentro da sinalização vertical tem mais tipos de placas. Tem também as placas de advertência. Essas têm um formato quadrado e a cor predominante nelas, a cor que mais chama a atenção, são as amarelas. E tem também as placas de indicação. E aí podem ser na cor verde, indicando local, sentido e distância. Pode ser na cor azul, indicando serviços prestados nas margens das rodovias, né? Pode ser na cor marrom, indicando ali locais de atrativos turísticos, né? Aqui, por exemplo, falando da praia de Pajuçara. Se eu não me engano, a galera de Alagoas, hein, me corrija, Pajuçara é em Alagoas, não é? É ou não é? Se eu não me engano, em Maceió ainda. Me ajudei a galera aí de Alagoas aí. Enquanto vocês vão respondendo onde é que é Pajuçara, o Giovanni Luiz também mandou um superchat aí apoiando o nosso trabalho. Valeu, Giovanni. Obrigado pelo carinho aí. Aí, Dilene, ó, finalmente consegui uma aula ao vivo. Pois é, a gente tem colocado muita reprise. Quando é reprise, a gente assiste, porque as reprises são só as melhores aulas, tá? Essa aula foi tão boa, ajudou tanto que eu vou repetir aí para a galera. Ok? Vamos lá, então vamos continuando. Ó, falou sinalização vertical, você já sabe. São as placas. Tem placas de regulamentação, tem placas de advertência e tem placas de indicação. Ó, a Aline Oliveira já confirmou. Ó, Pajuçara em Maceió, Alagoas. Estou sabendo, hein? Se eu não me engano, até já fui nessa praia. É porque eu às vezes mistura, né? Pode ser que eu tivesse aqui me equivocado. Mas valeu, Aline, por ter ajudado. Dentro da sinalização vertical, que são as placas, nós temos o grupo de placas regulamentação, não é? Vamos voltar aqui, ó. Regulamentação, que são essas aqui, advertência, que são essas do meio, e indicação, que são essas últimas. Vamos falar agora das de regulamentação. As placas de regulamentação têm o formato circular, conforme vocês estão vendo aqui. Qual que é a finalidade dessas placas? Proibir, obrigar, restringir. Placas de regulamentação vai estar sempre proibindo ou obrigando. Proíbe tal coisa, obriga tal coisa. Beleza? Ou restringe, às vezes não está proibindo nem obrigando, mas fala, ó, só até tanto. Beleza? Então aqui, ó, estacionamento regulamentado, ó. Tá vendo? Está dizendo, ó, aqui pode estacionar. Costuma ser diferente, em vez de ser regulamentado, ele bota uma tarja proibindo, né? Proibido estacionar, tá vendo? Vai estar sempre proibindo ou obrigando.
Proibir ou obrigar é função de placas de regulamentação, não se esqueça disso. Elas são placas imperativas, elas imperam, elas são as mandonas, né? E elas exprimem o sentido de imposição. Elas impõem mesmo, né? É assim e pronto. São as de regulamentação. Essas bonitinhas aqui. A de dê a preferência tem o formato triangular. Todas têm o formato circular, mas a de dê a preferência bonitinha tem o formato triangular. 1, 2, 3 lados. E a de parada obrigatória também é bonitinha, que tem um formato diferente. Ela é octogonal, octo de 8, porque ela tem 8 lados. Se você contar, você vai ver que ela tem 8 lados. Não, eu vou até olhar para vocês aqui, peraí. Não se esqueça disso. Eu não sei por que raio o Detran pergunta formato de placa na prova, mas pergunta. Então, placa de regulamentação, qual é o formato dela? Circular. Todas? Não. Tem duas bonitinhas, só duas, que não tem o formato circular. Quais são? A de dê a preferência, que tem o formato triangular, tem 3 lados, e a de parada obrigatória, que tem o formato octogonal, 8 lados. Fechou? Se você anotou, ótimo. Se não anotou, depois você volta à aula e anota. Continuando. Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas de regulamentação. Quem disse foi o fiscalino. Você já conhece o fiscalino? O fiscalino é esse agente de trânsito simpático aqui, ó. Ele é criação da Leg Trânsito. Nós aqui da Leg Trânsito criamos o fiscalino. Ele é gente boa, tá? Não multa ninguém, não. Vai nessa. Diz o fiscalino que se desrespeitar as placas de regulamentação, dá multa, tá aí falando que é infração de trânsito, dá multa. Beleza? Esquece não. Continuando agora falando das placas de advertência. As placas de advertência têm um formato quadrado. 99% delas têm um formato quadrado. Professor, mas isso aí não é um losango? Não. Parece um losango, mas não é não. Isso aqui é um quadrado. É um formato, é uma forma geométrica com 4 lados de mesma medida. Mesma medida. Não é losango, não. Losango é um pouco diferente disso aqui. Isso aqui é quadrado. Qual que é a cor predominante dessas placas? É amarela. A cor predominante é a que chama mais atenção. Então, guarda isso, tá? Professor, tem alguma placa de advertência que não tem o formato quadrado? Tem. Essas bacaninhas aqui, ó. Aliás, que não tem a cor amarela. Tem aqui, ó, a de obras. A de obras tem a cor laranja. A placa de obras, ela é uma placa temporária. Ela não vai ficar ali para sempre. Ela não é definitiva. Então, toda vez que você vê uma placa laranja no trânsito, saiba que aquela é uma placa temporária. Ela não é definitiva. Quando for definitiva, vai ser de cor amarela. Em relação ao formato, tem sim 3 aqui que não tem um formato quadrado, que são as de sentido único, sentido duplo e Cruz de Santo André, que é o cruzamento com linha férrea, linha de trem. Essas 3 não têm o formato quadrado, acho que vocês estão vendo. Filé? Boa! O que essas placas fazem? Advertem os condutores quanto aos riscos e circunstâncias encontradas ao longo da via. Então, vai te avisar, ó, tem uma ponte estreita, ó, tem um estreitamento de pista ao centro, tem uma área com desmoronamento, tem projeção de cascalho, tem uma ponte que se levanta, que é a ponte móvel. Está te avisando sobre circunstâncias, riscos e circunstâncias encontradas ao longo da via. É infração de trânsito desrespeitar essas placas aqui? Nas de regulamentação, o fiscalino, né? Eu vi até alguém falando fiscalindo, mas não é tão lindo assim, né? É lino mesmo, fiscalino, de fiscalizar. Nas de regulamentação, que nós vimos no slide anterior, o fiscalino falou que se desobedecer é infração, dá uma multa. Agora, essas aqui não. Essas aqui não é infração, sabe por quê? Porque não tem como desobedecer essas placas. Essas bonitinhas aqui, essas amarelinhas, elas não proíbem nada, elas não obrigam nada. Se elas não proíbem e nem obrigam, não tem como desrespeitar elas. Confere? Então, o que elas fazem se elas não proíbem nem obrigam? Elas apenas alertam, ó. Cuidado, tem uma curva perigosa ali. Cuidado, tem uma área com desmoronamento. Sacou? Bora para frente, então. E falta o último grupo de placas, que são as de indicação. Antes de falar das placas de indicação, eu preciso mandar um muito obrigado também para Daniela Andrade, que mandou um superchat apoiando o nosso trabalho.
A Daniela disse, professor, estou passando para te agradecer. Eu sou de Salvador, passei na prova com 40 pontos só assistindo seus vídeos. Estou sem acreditar até agora, gente. Eu sei que tem gente que estranha, porque assim, como ela fez 40 pontos se a prova só tem 30? É porque em Salvador, lá são 40 questões. A Daniela acertou as 40. Você tem noção do que é isso? Daniela, não, mete a hashtag aí, chora Detran. Mete a hashtag aí, chora Detran. Dinheiro de taxa aqui você não vai arrancar, não. Mete, você merece, vai lá. Ok? Alguém mandou aqui, ó. Raimundo Filho, professor Ronaldo, como consigo? Eu tenho acesso ao manual de trânsito com as fichas de fiscalização. Todos os dias assisto seus vídeos, inclusive vídeo com o Rodrigo Medeiros. O Rodrigo Medeiros eu não conheço. Deve ser alguém da área de trânsito aí no Brasil. Manual de fiscalização de trânsito. Isso eu tenho aqui. A gente tem aqui para te fornecer em PDF, tá? Vou chamar nossa turma aqui no WhatsApp, que o pessoal vai te ajudar. Tem mais gente aqui mandando, ó. Sueli, profera, professor Fera. Né? Você é fera mesmo. Passei na prova com 26 pontos, chupa Detran. Já meteu a hashtag chupa Detran aí. Boa. Chafera, professor, você é fera. É a Sueli, né, de novo aqui. As provas, cadê? Ó, alguém falou assim, as provas de 40 tem que acertar quantas? 28, tá, Nalva? Tem que acertar 28 para passar. Chafera, minha prova é dia 21, eu vi aqui. E é isso. Bora lá então, vamos continuar aqui. Cadê minha caneta? Tá aqui. Vamos para a tela. A sinalização de indicação, a finalidade dela é mostrar, orientar. Bora ver? Tem aquela sinalização que indica locais, sentidos e distância. Ó, Zona Leste, a setinha apontando qual é o sentido. Dutra, Via Dutra, né, a setinha apontando qual é o sentido. A outra aqui, ó, São José, 6 quilômetros, e a setinha apontando para que lado que é. Palhoça, 14 quilômetros, a setinha apontando para que lado que é. Então, elas têm essas funções, essas finalidades. Mostrar, orientar. Tem elas também mostrando serviços auxiliares prestados aos longos das rodovias, ó. Abastecimento, restaurante, serviço mecânico a 500 metros, ó. Tem de atrativos turísticos, teatro, montanha, praça, praia, que são essas marronzinhas. Tem também aquelas que identificam rodovias, rodovia estadual, rodovia pan-americana. Aliás, essa primeira aqui é uma rodovia federal, né, gente? Quando tem o BR, mesmo tendo a sigla do estado, mas se tiver o BR de Brasil, é uma rodovia federal, tá? Professor, por que ele tem esse MG aí dentro? É porque é uma rodovia federal que nesse momento está passando por dentro de Minas Gerais, tá? Mas sempre que tiver a sigla BR de Brasil, a sigla BR manda mais. Então é uma rodovia federal. Aqui, ó, tem o Brasil, mas está escrito Pan-Americana. Então é uma rodovia pan-americana. Ela passa pelo Brasil e vai embora para a Argentina, Uruguai, vai para toda a vida. E tem aquelas placas de rodovias que tem só a sigla do estado. Aí essas são rodovias estaduais. No caso aqui é uma rodovia lá do Paraná. Beleza? Tem também os marcos quilométricos. Isso aqui um dia desse perguntou para a galera. Eu nunca vi isso na minha vida. Já viu? Você já deve ter visto o curso da autoescola. O professor tem que ensinar. E já deve ter visto quando você está viajando em rodovia. Se você olhar nas margens da rodovia, de 1 em 1 quilômetro, você vai achar uma placa dessa. Ó. Ela serve para quê? Marco quilométrico. É para marcar os quilômetros daquela rodovia. Começa do marco 0 e vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda a vida. Eu estou lá em Vitória, direto eu falando Vitória, porque é um lugar que eu vejo o marco 0. Eu estou na segunda ponte, que sai de Vitória. Saindo de Vitória pela segunda ponte, sentido a Cariacica. Em cima da ponte tem a placa de marco 0, é o quilômetro 0. E a partir dali eu vou contando. Quilômetro 5, 10, 20, é de 1 em 1 quilômetro vai ter uma. Sacou? E aí essas placas servem para isso, para demarcar a quilometragem de uma rodovia, a contar do início dela até o limite com outro estado. Tem também as educativas, que são aquelas placas que vêm com mensagens dentro, use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, coisa e tal. E essas placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Também não obrigam nada, não proíbem nada, então não tem como desrespeitar esse tipo de placa. Beleza? A Flávia falou, é verdade, tem mesmo, mora aqui no Espírito Santo. Você mora em Vitória, Flávia? Porque eu estou em Vitória, Vila Velha, eu tenho um filho que mora em Vila Velha, na praia de Taparica. Eu mesmo tenho casa também em Guarapari, que é grande Vitória ali. Beleza? Vamos lá. Caiu essa placa na minha prova hoje. Branca e preta. Qual? Não entendi. Qual placa branca e preta? Não entendi, não vi aqui não.
Vamos lá, vamos para frente. Ah, agora chegou na sinalização que não é placa, é a sinalização que está no chão. É o que o Código de Trânsito chama de sinalização horizontal. Falou sinalização horizontal, é que está na pista, no asfalto. Tem ela de cor amarela, olha aqui, ó, no meio da pista, dividindo a pista de cor amarela. Ó. Tem ela de cor branca, é a mesma, no meio da pista, só que agora é de cor branca. Ó. Você sabe a diferença quando é amarela e quando é branca? Não? Então anota aí. Ó. Quando é amarela, eu sei que essa pista vai e vem carro. Ela é de mão dupla. Quando ela é branca, eu sei que o sentido é um só. Tanto de um lado quanto do outro, os carros só vão. É um sentido só. Então, branca, sentido único. Amarela, sentido duplo. Anotou? Bora para frente. A cor vermelha também pode ser utilizada aqui na sinalização horizontal. Nesse caso aqui, ó, sinalizando aquela cruzinha do pronto-socorro, né? A cor azul aqui, ó, demarcando a área do veículo, a área destinada ao veículo do PCD, que é pessoa com deficiência. Tem a cor preta. A cor preta, nesse caso aqui, ela foi utilizada só para dar contraste entre a sinalização, que nesse caso aqui é a faixa pedestre, e a pista. Beleza? E tem a cor verde, que sinaliza também para VLT, veículos leves sobre trilhos. Então, bora ver. Ó. Amarela serve para fluxos opostos, que eu já falei para vocês. Estacionamento proibido, você tem a cor amarela ali junto ao meio-fio, não pode estacionar naquela área, tá, gente? Se liga aí. Ó, linha amarela, não pode estacionar. Ou então para demarcar obstáculos. A cor branca, fluxos no mesmo sentido. Estacionamento agora permitido, que é regulamentado. Ó, a amarela proíbe estacionar. A branca permite. Serve também para sinalizar faixa de pedestres e também para colocar símbolos e legendas. Ó, o triângulozinho do dê a preferência, escreveu pare, área escolar, um monte de coisa ali. A cor vermelha, símbolo da cruz do pronto-socorro. Serve também para sinalizar ciclovias e ciclofaixas. É aquela faixa ali demarcada com a cor vermelha, é para bicicleta, tá? Não é para o seu carro, é sua moto, não. Também para dar contraste para ciclofaixas. A cor azul, símbolo universal da PCD, que é a pessoa com deficiência. A cor preta, só para dar contraste. E a cor verde, VLT, veículo leve sobre trilhos. Fechou? Podemos continuar? Essa foi a sinalização horizontal. Agora vai chegando uma parte que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui toda a prova cai. Eu vou até tomar uma água aqui. Toda, 100%. 100% das provas cai questão sobre isso que eu vou mostrar aqui agora. A Daniela mandou Chora Detran aí, ó. Ó. Valeu, Daniela. Parabéns, hein? Presta atenção, porque isso que eu vou mostrar aqui agora, em toda a prova cai. Tá vendo essas marcas horizontais aqui? Essa aqui, no caso, é a marca longitudinal. Ela vai longe, ela acompanha a pista. É diferente de uma marca transversal, por exemplo, a linha de retenção, uma faixa de pedestres, ela atravessa a pista. Essa aqui não atravessa, essa aqui vai longe, vai toda a vida junto com a pista. Nesse caso aqui, nós temos a marca longitudinal e a marca transversal, que é a que atravessa a pista. Ó. Tá vendo? Ó? Faixa de pedestre é uma marca transversal. Essa linha de retenção que tem antes da faixa de pedestre é uma marca transversal. Tem também as marcas de canalização, que servem para canalizar o trânsito, jogando ele para a direita e para a esquerda, nesse caso aqui. Tem também as marcas delimitadoras, essa aqui no caso está delimitando uma área. E aqui tem também as inscrições no pavimento, são chamadas do código IP. Então tem todo tipo de símbolo que você vai encontrar no chão. Guardaram isso? Marcas longitudinais são aquelas que vão longe, acompanham a pista. Transversais são aquelas que atravessam a pista. Canalização são aquelas que canalizam o fluxo. Delimitadoras são aquelas que delimitam áreas. Ó, dentro dessa área amarela aqui não pode estacionar. E inscrições no pavimento, que são símbolos que você vai encontrar na pista, no pavimento. Continua aqui para você ver comigo. Ó, marcas longitudinais. Nós temos essa primeira, que tem uma linha amarela dividindo o fluxo ao meio. Se ela é de cor amarela, eu já sei que aqui vai e aqui vem. É um vai e vem. Trânsito nos dois sentidos. E ela é contínua, ela não é aquela pontilhadazinha, ela é contínua. Se ela é contínua, ela quer dizer o quê?
Pode ultrapassar ou não pode ultrapassar? Escreve para mim no chat enquanto eu molho a garganta de novo. Vai lá. Ó, o Auridiano pediu aí, ó, manda um alô para a Autoescola Pinheiro. Então vamos lá. Autoescola Pinheiro de Milhã, Ceará. Parabéns por nos trazer conteúdo de qualidade de maneira simples. Valeu! Tá todo mundo dizendo que não pode ultrapassar. Beleza. Então vou fazer uma outra pergunta. Imaginem que logo nesse trecho aqui mesmo tem uma rua lateral aqui, ó, uma rua lateral aqui, né? Esse veículozinho amarelo, ele pode fazer isso aqui, ó, entrar nessa rua lateral aqui? Esse veículozinho amarelo não, né? Eu estou falando veículo amarelo, mas não tem veículo amarelo. De onde que eu arranquei isso? Espera aí que a minha Siri está enchendo a minha paciência aqui. Eu boto ela no modo não perturba, ela perturba assim mesmo. Está falando aqui. Desliguei ela. Imagina que essa setinha de baixo aqui é um veículo. Ela pode atravessar essa linha amarela e entrar nessa ruazinha aqui? Não pode. Porque essa linha contínua, ela não proíbe só ultrapassar, não. Ela proíbe transpor a linha. Você não pode atravessar essa linha. Beleza? Guardou isso? Então, ótimo. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, porque o rabisquei e atrapalhou o negócio, né? Borracha. Pronto. Vou voltar com a minha caneta. Bora lá. Aqui nós temos outra marca longitudinal, só que dessa vez pontilhada. Nessa segunda aqui, ó, nessa ML02, nessa segunda, pode ultrapassar? Sim ou não? Responde aí para mim. A Tânia Gonçalves falou que no caso da primeira lá não pode transpor a linha, tem que achar um lugar para fazer o retorno e voltando aí você entra naquela rua que você queria, ó. Parabéns, arrasou, Tânia. Aí a Raquel falou, agora pode, agora a linha é pontilhada, então pode ultrapassar, pode, sim, é permitido, sim, pode, beleza, na segunda pode. Isso aí, ó, isso aí, galera, show, tranquilo. Até agora está no nível fácil. Vamos para mais uma. Nessa ML03, nós temos duas linhas. Por que nós temos duas linhas? Porque a linha de cima vai valer para quem está nesse sentido aqui e a linha de baixo vai valer para quem está nesse sentido aqui. Na prova, não fala nesse sentido, nesse sentido. Não fala igual eu falei, eu estou mostrando aqui para vocês. Na prova, eles usam outro termo e aí complica para quem está fazendo a prova. Na prova, eles usam o termo a primeira linha à sua esquerda. E é isso mesmo, se você perceber, ó, vamos imaginar que essa setinha de baixo é o veículo número 1 e que essa setinha de cima é o veículo número 2. Se você for o motorista desse veículo número 1, você está indo para lá, não é? Para a direita aqui. Você vai ver que as duas linhas estão à sua esquerda. Qual que te interessa? É a primeira linha. Deixa eu colocar o meu celular no modo avião. Aí, vamos ver se a Siri para de encher o saco agora. O que me interessa é a primeira linha, que é a de baixo. Então, na prova, eles não falam a linha de baixo, a linha de cima. Eles falam a primeira linha à sua esquerda. Isso vale tanto para o 1 quanto para o 2. Porque o 2 também, o que vai valer para ele é a primeira linha à esquerda dele. Beleza? Sacou? E aí, como é que vai ser a resposta aqui? A primeira linha à esquerda do veículo 1 proíbe a ultrapassagem. A primeira linha à esquerda do veículo 2 proíbe a ultrapassagem. Sempre vai ser a primeira linha à esquerda, mesmo tendo duas linhas. Sacou? Pode ficar um pouco confuso para entender isso, mas como eu não tenho como ficar colocando os carrinhos aqui posicionados, virar a pista no sentido de dirigir, porque aquela está atravessada, né? Como eu não tenho como fazer isso agora para vocês, só aguarde. Guarde isso aí, ó. E o Mar falou, é a primeira linha. Pronto, é isso aí. Guardou a primeira linha à esquerda, acabou. Primeira linha à esquerda, tá? Não é direita, não. Beleza? É isso aí, deixa eu ver, ó. Cadê? Beleza, a Anice falou, nem de um lado, nem do outro. É isso aí. Primeira linha esquerda. Caiu primeira linha esquerda, é isso aí. Bora continuando. E nesse caso aqui, é ML04. Ó, o veículo 1 é o de baixo, o veículo 2 é o de cima. O veículo 1 pode ultrapassar? Veículo 1 pode ultrapassar na 04 aqui? Escreve aí para mim. Aí, enquanto vocês escrevem, deixa eu responder o Bruno aqui. Ó. Tô falando
Ronaldo, quando exatamente a pauta vence? A partir do momento que eu faço a inscrição na autoescola, daí eu teria 12 meses para... exatamente. A partir do momento que você fez a inscrição, pagou a taxa de inscrição, mesmo que você não tenha feito o psicológico ainda, pagou a taxa de inscrição, começa a contar os 12 meses, tá? Aí a galera tá falando que não pode, não pode, ó. O 1 não pode, o 2 pode. No caso, o Francisco já até antecipou, né? Falou que o 2 pode. O 2 pode, o 1 não. É isso aí. Porque o 2 aqui, ó, a primeira linha à esquerda dele é pontilhada. Então ele pode ultrapassar. Muito bem. Vamos mais uma. E agora? Agora é a hora de... É a hora que a onça bebe água. Vamos lá. A setinha de baixo é o veículo 1. A setinha de cima é o veículo 2. Quem pode ultrapassar e quem não pode ultrapassar? Fala aí para mim, no ML05. Isso que vocês estão vendo na tela aqui, gente. Isso que vocês estão vendo na tela aqui. Cai em todas as provas. Toda prova do Detran tem uma questãozinha falando sobre proibir ultrapassar, permitir ultrapassar. Aí vamos lá, ó. Vamos ver se o pessoal me ajuda. Ó. Teve uma pessoa aqui. O que aconteceu, rapaz? Eu cliquei lá em cima do troço. Espera aí. Aí. Ao mundo da Sossô. Pode. Pode o quê? Não ficou claro para mim. Ambos podem ultrapassar. Quem mandou foi o Jonatas. Ou Jonas. Liberado para os dois. Os dois pode. A Leila Mar falou, nenhum pode ultrapassar. 1 e 2 pode. Nenhum pode ultrapassar. Passei com 39 pontos. Os dois podem ultrapassar. Os dois sentidos podem ultrapassar. Permitida a ultrapassagem nos dois sentidos. Então vamos lá. Quando cai essa linha dupla pontilhada, não significa que você pode ultrapassar, não, tá? Essa linha dupla pontilhada, que é que está na ML05, ela representa uma faixa reversível. O que é uma faixa reversível? Tá vendo o veículo 1 aqui? Nesse momento ele está indo para a direita, não é? Daqui a pouco o órgão de trânsito pode inverter o sentido, pode colocar essa faixa jogando no contrário. Tá vendo esse veículo de cima, o 2? Nesse momento ele está indo para a esquerda, pelo menos para mim aqui está para a esquerda, não sei vocês. A qualquer momento o órgão de trânsito pode jogar ele para a direita. Vira mão inglesa, professor? Não é mão inglesa, não. É faixa reversível, que chama, ela reverte o sentido. Para que serve isso? Eu teria que mostrar para vocês numa animação em 3D para vocês entenderem como é que funciona. Não vem o caso aqui agora. Mas só aprendam isso. Essa linha dupla pontilhada não permite ultrapassar. Ela só sinaliza que aquela faixa ou aquelas faixas ali são reversíveis. O sentido do fluxo pode ser invertido. Ok? Pegaram aí? Essa é uma que a galera erra muito em prova. A ML01 é tranquila, não pode ultrapassar nem quem vai nem quem vem. A ML02 pode ultrapassar quem vai e quem vem. A ML03 não pode ultrapassar nem quem vai nem quem vem. E aí tem muita gente que fica em dúvida. Qual que é a diferença, professor, da ML03 para a ML01? Porque na 01 nem quem vai nem quem vem pode ultrapassar. Nem o 1 nem o 2 pode ultrapassar. Na ML03 também. Por que eles colocam duas linhas ao invés de uma só? Para economizar tinta. Não é? Podia fazer, já que é a mesma sinalização. Vou explicar para você agora. Isso aí eu nunca vi perguntar em prova, tá? Mas eu estou olhando para os comentários que eu perdi meu raciocínio. Eu nunca vi perguntar em prova. Mas direto a galera fica em dúvida. Por que às vezes o órgão de trânsito usa uma linha só e outras vezes ele usa duas linhas, sendo que tem o mesmo significado? Ninguém pode ultrapassar. Nem na ML01, nem na ML03. É porque a ML01, quando é uma linha só pode ser usada em vias com até 7 metros de largura e de baixa intensidade de fluxo. Passa pouco carro, pouco veículo. E é uma rua mais estreita, ok? Quando for uma via que tenha mais de 7 metros de largura e que tenha grande intensidade de fluxo,
tem que colocar 2 linhas, que é para ficar bem sinalizado. Mas, realmente, tanto a ML02 quanto a ML03, né, quer dizer, quanto a ML01, essas duas bonitinhas aqui, ó, essas duas aqui, elas querem dizer a mesma coisa, elas sinalizam a mesma coisa. Sacou? Boa? A Charlene já tinha até falado, ó, pela largura da pista, é isso aí. Muito bem. Então, bora continuar. Bora continuar. E aqui tem as mesmas marcas longitudinais, só que agora com canteiro central, né? Na pista de cima aqui, linhas pontilhadas, pode ultrapassar. Na pista de baixo, linhas pontilhadas, pode ultrapassar. Na ML08, canteiro central. Na pista de cima, linhas contínuas, não pode ultrapassar. Na pista de baixo, linhas contínuas, não pode ultrapassar. Cara, essa aqui é boa. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Tá vendo esse pontilhadozinho que tem dentro do cruzamento aqui, ó? Perceba que o veículo tá subindo aqui, ó. Ele sabe exatamente qual que é o traçado que ele tem que fazer, ó. Ó, o que está aqui também, ó. Ele sabe exatamente qual que é o traçado que ele tem que fazer. Gente, eu dirijo há muito tempo. Eu vou falar uma coisa para você. Quando não tem esse pontilhadozinho aqui dentro do cruzamento, esse que está demarcado aqui, ó, que chama linha de continuidade, quando não tem esse pontilhadozinho aqui dentro, é difícil para a gente saber, principalmente quem está no meio aqui, ó, exatamente onde qual que é o traçado que ele tem que seguir. Às vezes, na hora de virar aqui, ele dá uma fechadinha em cima do carro que está à esquerda, dá uma fechadinha em cima do carro que está à direita, sacou? Então, nesse caso aqui, ó, não está permitindo ultrapassar, não, até porque a gente não faz ultrapassagem dentro de cruzamento, tá? Esse pontilhado aqui, você pode reparar que ele é um pontilhado até mais pertinho do outro. Ó. Aqui, ó, o pontilhado é longe, ó. Aqui dentro do cruzamento, o pontilhado é pertinho. Isso não é linha que permite ultrapassar, não. Ela é apenas uma linha de continuidade, que é para você saber que você deve continuar nessa posição aqui até sair lá na outra via, para onde você quer ir. Beleza? Fechou? Gostaram dessa? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem, sim, ó. Aqui na margem da pista, nós temos o que o código chama de linha de bordo. Linha de bordo. Eu falo código de trânsito porque antigamente tinha o anexo 2 no código, que tratava dessa sinalização toda. Hoje ela foi substituída, tá? Por uma resolução do CONTRAN, mas seguem os mesmos parâmetros, basicamente. Então, essa linha branquinha na margem da pista, que ela chama linha de bordo, ela está no bordo, na beirada da pista. Nesse caso aqui, ela está branca. Se ela está branca, permite estacionar. Se ela fosse de cor amarela, aí não poderia estacionar nessa área. Nós já falamos disso, não já? Beleza. Aqui nós temos, o que a gente tem de interessante aqui? Ó? Nós temos aquela dupla pontilhada, que eu expliquei agora há pouco para vocês, que é para marcar área reversível, faixa que reverte. Uma hora ela vai, outra hora ela vem. E aqui no meio nós temos um canteiro central fictício. Ó, toda a sinalização horizontal mostrada para vocês aí bonitinha. Essa dupla pontilhada é chamada de marcação de faixa reversível. O trânsito inverte. Enquanto aqui no meio nós temos um canteiro central fictício, que não é de concreto, ele é de pintura. Viram como é que ele funciona? Pois é. E aqui, cara, agora aqui vai ser legal. O pessoal da Leg Trânsito, mandar um abraço e um muito obrigado para o Lucas, é a fera do 3D aqui. Ele conseguiu criar essa animação em 3D para mostrar para vocês como é que funciona a tal da faixa reversível. Lembra que eu falei agora que quando ela for dupla, pontilhada, essa amarelinha aí, pontilhada, que não é para ultrapassar, que ali é só para inverter o sentido do trânsito em alguns momentos. Agora eu vou mostrar isso para vocês em 3D, com os veículos movimentando, para você entender como é que funciona. Olha que fera, hein? E é muito legal a gente ter isso em imagem, porque na prática é muito raro de você ver isso acontecer. Eu já vi acontecendo ali no Rio de Janeiro, na linha vermelha, eu já vi eles aplicarem isso aqui. É raro. No Brasil, um país desse tamanho, é raro de você ver. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês a imagem, depois eu vou soltá-la aqui. Percebam que quem está indo aqui, ó, está com a pista praticamente livre. Olha só, muito pouco carro indo. Quem está vindo está passando o maior aperto, porque está muito congestionado o trânsito. E perceba que tanto quem está indo
quanto quem está vindo, tem o mesmo número de faixas de trânsito. Ó, aqui do lado direito aqui nós temos 1, 2, 3 faixas de trânsito. Do lado esquerdo também 1, 2, 3 faixas de trânsito. Fica desproporcional. Por que eu não pego uma dessas 3 faixas aqui, ó, da direita, que estão livres, e colocam para quem está vindo de lá para cá, para dar uma desafogada no trânsito no sentido contrário? Então, é aí que entra a tal da faixa reversível. Está vendo a linha amarela aqui na frente, ó, dupla, são 2 linhas pontilhadas? Essa linha, nesse momento, o trânsito está indo. Você pode observar que tem um semáforozinho aqui em cima, ó, que está com uma setinha verde apontando aqui, tá vendo? Se ela está com a setinha verde, é porque quem está indo daqui para lá pode transitar aqui normal, daqui para lá. Só que aí o órgão de trânsito vai fazer o seguinte, vai apagar essa luzinha, essa setinha verde e vai acender um xizinho vermelho, igual do lado de cá. Vai acender um xizinho vermelho. E aí quem está indo daqui para lá não vai mais poder transitar nessa faixa. Por quê? Porque eles vão liberar ela de lá para cá, para dar uma desafogada no trânsito que está no sentido oposto. Isso aqui é que é faixa reversível. Quer ver isso funcionando? Vamos lá. Olha lá, mudou para o xizinho, o carro aqui já mudou para a faixa da direita. Ó. Agora vai mostrar de lá para cá. Ó, ficou verdinho, os carros aqui já começam a pular para outra pista. Olha lá, olha que legal. E já vai desafogando o trânsito, olha lá. Sensacional, não é? Isso aí chama-se faixa reversível. Vamos de novo para vocês verem como é que funciona. Vamos lá. Presta atenção aqui em cima, nesse semáforozinho. Ó. Ele vai mudar do verdinho para o xizinho vermelho. Então, o carro que está indo aqui já sabe que não pode ir daqui para lá mais, porque o trânsito vai liberar de lá para cá. Ó. Presta atenção. Ó, mudou para o vermelhinho, o carrinho já pulou para a faixa do meio. Aí ele vai lá do outro lado mostrar para você. Ó. Do vermelhinho mudou para o verdinho, os carros já sabem que pode usar agora daqui para lá, porque está liberado. Show ou não? Show ou não? Quem gostou? Não. Agora eu quero ver quem gostou. Fala aqui para mim. Quem gostou de ver isso? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu trabalhei de instrutor, trabalho há 30 anos de instrutor de trânsito. Eu tinha maior dificuldade em fazer isso aqui entrar na cabeça dos alunos, porque eles não entendiam muito bem esse negócio de faixa reversível. Como é que esse negócio inverte o sentido da faixa de trânsito? Como assim? Vocês viram para que serve? É para pegar aquela pista que está com fluxo mais livre e usar uma faixa dela no sentido inverso. Opa, deixa eu liberar uma faixa dessa aqui para quem está vindo de lá para cá, com o trânsito congestionado. E isso acontece demais em grandes cidades. Se você chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, Belo Horizonte que seja, vamos falar no Rio de Janeiro. Se você pegar no período da manhã, você vai pegar a Avenida Brasil congestionada no sentido centro. Por quê? Porque sai todo mundo ali da Zona Oeste e quer pegar a Avenida Brasil sentido ao centro. Aí ela está congestionada, trânsito travado, enquanto no sentido oposto está livre, com 4 faixas de trânsito livre. Se a Prefeitura do Rio de Janeiro, se bem que ali não é prefeitura, porque a Avenida Brasil, na verdade, é uma rodovia, né? Chamam de avenida porque ela passa ali dentro, mas ela é a rodovia 101, se eu não me engano. Se o DENIT, que é o órgão que administra aquela via ali, quisesse pegar 1 ou 2 faixas no sentido oposto e colocá-la reversível, era só pintar com aquela dupla amarelinha ali, ó, pontilhada, e já resolveria. Dava uma desafogada, né? Galera do Rio de Janeiro aí vai me agradecer agora, hein? Manda pro DENIT lá, vai ver que o pessoal do DENIT não sabe disso, né? Boa! Deixa... Aí, ó, tô vendo a galera aqui, ó. Assim o vídeo fica mais entendível. Não é nem tanto o vídeo, é para prática mesmo. Porque eu mesmo, para poder... Primeiro, para eu entender isso, quando eu comecei trabalhando de instrutor, eu tinha maior dificuldade. Como é que é esse negócio? Eu nunca tinha visto isso na prática. Como é que é esse negócio e tal? Até eu conseguir entender, eu tive muita dificuldade. O dia que eu entendi, para eu explicar aquilo para os alunos, também era muito difícil. Agora não. Com a imagem 3D, os carros movimentando ali, fica muito mais fácil. Vamos ver de novo, mais uma vez aqui, para a gente... Ó, sinalzinho aqui em cima ficou no xizinho vermelho, os carros já pulam fora daquela faixa. No sentido inverso, a faixa é liberada para a galera usar. Ó. Pode ver que a setinha ficou verde lá em cima dela.
Inclusive, esse semáforozinho aí, que tem a setinha e o xizinho, isso cai em prova, tá? É controle ou faixa, é semáforo de controle ou faixa reversível. Eu coloquei para passar, mas não aumentei a tela, né? Vou aumentar a tela aqui para ficar melhor para vocês, ó. Vou colocar do tamanho máximo, ó. Aí, ó. Vou soltar agora, ó. Olha lá. O carrinho branco pulou para o meio, liberou a faixa, ó. Quem vai daqui para lá, viu que mudou do xizinho para setinha na pista inversa e já começou a usar a faixa de lá. Então, por que não pode ultrapassar quando tem essa linha dupla pontilhada? Porque tem carro vindo no sentido contrário, tá vendo? Viram por que ela não permite ultrapassar? Beleza? A Zilma Martins falou, aqui em Brasília sempre teve faixa reversível. Bacana. Eu já fui em Brasília 2 vezes, dirigi lá da primeira vez, da segunda vez agora não. A segunda vez eu fiquei andando só de táxi. Eu não vi faixa reversível, mas é legal, né, Zilma? Dá uma desafogada no trânsito aí. O Capitão 1 falou, show de aula, parabéns. O GBSO falou, fiz a prova, passei com 75% só com seus vídeos, ajudaram muito, obrigado. Valeu. A Edivânia, gostei, tomara que meu professor explique tão bem quanto você, profera. Valeu. E é isso. Oi, Edivânia. Boa noite, professor, acompanhando sempre seus vídeos. Show. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa para vocês aqui. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais, ainda tem um tempinho. Marcas delimitadoras aí, ó. Sempre que tiver essas marcas delimitadoras, essas amarelas, você não pode estacionar nessas áreas, tá, gente? Nesse caso aqui, requer sinalização vertical de regulamentação. Junto com a linha amarela, vem a placa. Está proibido estacionar ou proibido parar e estacionar. Agora, nesse caso aqui, ó, pode ver que a linha amarela está dentro da esquina. Não precisa de placa, está aqui, ó. Não existe sinalização vertical de regulamentação. Por quê? Porque a regra já fala, né, gente? Nós aprendemos na aula de hoje. A regra já fala que dentro de esquina não pode estacionar. Filé? Beleza? Continuando, ó. Continuando. Ó. Parada de veículos específicos. Ó. Parada em faixa de trânsito. Pode observar que aqui o trânsito está fluindo e resolver fazer uma área aqui que não pode estacionar, mas pode parar. No caso, vai ser ônibus, né? Vai usar isso aqui. Parada com supressão de parte da marcação. Por que supressão? Porque eles tiraram esse fechamento aqui do outro lado. Ó. Quando é que isso poderia acontecer, professor? Aqui, ó. Tem uma área para táxi, para parada de táxi. Do lado de cá tem esse triângulozinho aqui fazendo a abertura, mas do lado de cá não tem porque chegou dentro da faixa de pedestre aqui. Então não fizeram fechamento do lado de cá. Então quando fala com supressão, quer dizer, tiraram parte da marcação. Mas está amarelinho e não pode estacionar. Ali é só parada para o veículo que foi determinado. Nesse caso aqui é táxi. Tem mais, ó. Parada de ônibus em faixa de trânsito, ó, tem a linha amarela e do lado escrito ônibus. Então quer dizer que aqui só os ônibus podem parar. Parada de ônibus com reentrância de calçada, no caso não está na faixa de trânsito, eles fizeram uma entrada aqui na calçada para o ônibus parar. Requerem sinalização vertical específica, olha o ponto de parada aí. Parada em faixa de trânsito com avanço de calçada, que é o contrário, né? Enquanto aqui em cima eles tiraram uma parte da calçada para fazer a parada do ônibus, aqui eles fizeram o contrário, eles tiraram a parte da faixa de trânsito para poder fazer o prolongamento da calçada e as pessoas poderem embarcar com mais segurança. Tem também aquela parada em faixa de estacionamento, para táxi, em frente ao hotel, teatro. Então tem a linha amarela, tem a demarcação. Se tem linha amarela, você já sabe que não pode estacionar. Não pode estacionar por quê? Porque essas áreas são destinadas à parada de outros veículos. Ó, o táxi aqui vai fazer a parada, vai embarcar, vai desembarcar o passageiro dele e vai seguir a viagem. Requerem sinalização vertical de regulamentação. Ó. Não pode estacionar, moçada. Aqui não é área que pode estacionar. Guardem isso. Se a linha é amarela, não pode estacionar. Professor, como assim não pode estacionar? Só está falando que o táxi pode. O táxi pode parar. Parar. Chegou, imobilizou o carro, o passageiro desceu ou subiu, vazou fora. Não pode estacionar, não. Tá bom? Ah, professor, mas eu já vi os pontos de táxi, coisa e tal. Não, não é o caso. Aí é outro caso. Tá? Aqui é a área de proibir estacionar mesmo, é só para embarque e desembarque.
Marcas delimitadoras ainda com estacionamento, agora com estacionamento regulamentado. Ó. Lembra que eu falei que o amarelo não pode estacionar? O branco pode. Aqui, ó. Tem uma área aqui, ó, branca, toda demarcada, que você pode estacionar. É branca, pode estacionar. Nesse caso aqui, ó, tem a área branca com a demarcação das vagas e alguns até reservados para ambulância, para PCD, que é a pessoa com deficiência, para idoso, beleza? Aqui, ó, de novo, ó, só que agora em ângulo, né? O veículo fica de frente para a calçada, ou de ré, não sei, dependendo do caso. Perceba, ó, que eu até dei um destaque aqui para você ver que tem as vagas reservadas para serviço de saúde, pessoa com deficiência, pessoa idosa, beleza? O estacionamento de veículos de mais de 2 rodas só pode ser realizado em ângulo quando houver sinalização. O que é escrito aqui? O estacionamento de veículos de mais de 2 rodas. O que é veículo de mais de 2 rodas? Triciclo, automóvel. Esses veículos só podem estacionar em ângulo, quer dizer, de frente para o meio-fio ou ré para o meio-fio, se tiver sinalização demarcando. Ao contrário das motocicletas. As motocicletas vão estacionar em ângulo sempre, tá bom? Deixa eu mandar um muito obrigado para o Edivan, que fez um superchat aí apoiando o nosso trabalho. E ele ainda mandou uma mensagem, um recadinho aí. Ó, obrigado pelos seus ensinamentos. Top. Valeu, Edivan. Tem também o GBSO, que mandou um superchat, mas não mandou recadinho. Obrigado, GBSO. Valeu. Foi aí, pegaram, gente? Bastante sinalizaçãozinha de pavimento, né, no chão. Show? Estacionamento regulamentado. Ah, olha das motos aí, ó. Das motos. Moto vai ser sempre assim. De traseira ou frente no meio-fio, tá? Tanto faz. Aí, ó. O estacionamento de motocicletas, motonetas e ciclomotores deve ser realizado em ângulo, de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela. Perpendicular quer dizer atravessado. Professor, pode colocar de frente ou de ré? Tanto faz, de frente ou de ré. Tem que ser junto da calçada. Se ela estiver muito longe do meio-fio aqui, dá multa, tá? Não pode ficar mais do que 50 centímetros do meio-fio. Show? Então, só para. Aí, o fiscalino falando, né? Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas é infração média e da remoção do veículo. Remoção é o guincho. Fiscalino na área, hein? De olho, valeu, fiscalino. Então, vamos voltar, ó. Os carros só podem estacionar em ângulo quando tiver a demarcação na pista. Agora, as motos, não. As motos têm que estacionar em ângulo sempre, mesmo que não tiver a demarcação na pista. Beleza? Fechou? Tem tanta coisa legal para mostrar para vocês sobre sinalização. É uma pena eu ter que fazer essa aula bem corrida, sabe? Porque o tempo e a minha garganta. São 8 horas já, tem 1 hora que eu estou falando aqui. E assim, as nossas aulas são desse jeito. São bem didáticas. Aqui foi bem corrida, porque eu queria mostrar o máximo de coisa que eu pudesse. Mas são bem didáticas, porque tem ilustrações, tem imagens em 3D, em movimento, facilita muito. Vocês viram tanto de coisa interessante que nós aprendemos sobre sinalização aqui hoje? Então, sinalização não é só decorar a placa. Por isso que chega lá na hora da prova, você se assusta. Ah, eu decorei as placas todas e não caiu nenhuma de placa. Porque quando fala vai cair sinalização, não é só placa. Tem todo tipo de sinalização, conforme a gente viu na nossa aula até agora. Beleza? Se você quer estudar comigo, Ronaldo, comigo, quer que eu te mostre o que mais cai na prova, quer que eu trabalhe com você dentro dos simulados ali para te mostrar as armadilhas do Detran, as pegadinhas, quer que eu te ensine vários e vários macetes alternativos, as irmãs brigonas, a ovelha negra, o elefantinho, o politicamente correto, a casca de banana. Tem um monte de macete que eu vou criando ao longo de todos esses anos para ajudar você a responder até o que você não sabe. Chega na hora da prova, até coisa que você não sabe. Eu não sei essa aqui não, mas eu lembro do macete do professor. Vou lá, respondo e acerto. Então, se o Detran, por um lado, quer puxar o seu tapete, eu desarmo as armadilhas do Detran. Por outro lado, eu ajudo você a armar uma para cima do Detran, respondendo até o que você não souber. Com isso, facilita a sua aprovação na teórica e você parte para a direção prática, que é o que interessa. Ninguém quer ficar morrendo dentro de sala de aula, né, gente? Quer estudar comigo? Chama nesse WhatsApp aqui, ó. 8854-8080. Chama nesse WhatsApp. Conversa com a nossa equipe agora. Você vai mandar o chat agora.
E amanhã cedinho, 8 horas da manhã, eles vão te responder. Se você não quiser esperar até amanhã, quiser matricular agora, já começar a estudar de uma vez, é nesse site que está aqui, ó. legtrânsito.com.br. Acesse aí, já matricula, parte para cima. Valeu, choferas! Ó, beijo no coração, obrigado para todos vocês. Eu tenho mais de 400 pessoas aí que tiveram com a gente até agora. Espero ter passado uma aula legal para vocês sobre sinalização. Tem muita coisa para mostrar sobre sinalização. Decorar a placa não, decorar a placa você decora. Pega o aplicativo do Autoescola Online, esse bonitinho aqui, ó. Vai lá na Apple Store, na Play Store, agora tem para o iPhone também, o pessoal tanto pediu, ó. Vou mostrar aqui, ó. Esse aplicativo azulzinho aqui, ó. Estão vendo aí? Tá dando reflexo, né? Eita, chega mais perto, ó. Esse aplicativo azulzinho, escrito Autoescola Online. Nele tem um joguinho de placas, ó. Você clica lá. Vai, meu filho. Ai, cadê? Ah, eu botei no modo avião. Ah, eu vou ter que tirar do modo avião para ele funcionar. Pera aí. Vou te mostrar que legal. Agora ele vai. Só voltando aqui. Eu tô tirando do modo avião para voltar com ele. Você vai ver que legal você estudar placa nele, ó. Aí você vai no joguinho de placas, ó lá. Ele vai gerando as placas aleatoriamente. Então aparece a placa e te pergunta, que placa é essa? Aí não tem um lugar para você marcar, não. Você só mentaliza. Fala assim, eu acho que essa placa aí é proibido o trânsito de carro de mão. Aí ele está escrito aqui, ó, toque na placa para saber qual é. Você só dá um toque em cima e ele te fala, ó, trânsito proibido a carro de mão. Aí acertei ou errei? Acertei. Aí você vai e clica em acertei. Você quer parar, finalizar ou você quer a próxima? Eu quero a próxima. Ele já gera mais uma placa para você, ó. Que placa é essa? Eu penso que é abastecimento. Bora ver? Cliquei, abastecimento. Acertei. Vou para a próxima. Que placa é essa? Essa é difícil, hein? Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito. Deixa eu virar o celular para o meu lado. Da direita para a esquerda. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Acertei. O professor está afiado, hein? Aí vamos para a próxima. Aí, essa aqui. Quem sabe o significado dessa placa aí? Ó. Essa aí é farol. Farol. Professor, mas isso não parece um farol de carro, não, mas não é um farol de carro. Isso aqui é uma placa de atrativo turístico. Ela é farol, aqueles faróis de embarcação, né, que tem lá na ilhazinha, na beirada da praia. Aí vamos supor que eu errei. Vamos lá, errei. Ah, errei, eu falei que é outra coisa. Né? Aí eu quero finalizar agora. Aí ele vai me dar o resultado. Eu acertei 3 e errei 1. E assim você pode ficar brincando o dia inteiro ali, o tempo que você quiser. Eu costumo pegar essa brincadeirinha aqui, fica lá 30 minutos, 40 minutos, decora a placa pra caramba, gente. Então o nome do aplicativo é Autoescola Online. Esse azulzinho aqui, ó. Ó. Olha como é que é a logo dele, ó. Autoescola Online. Beleza? Ó, clicou, ele vai abrir. Aí, isso aí. Tem para iPhone, tem para Android, tem para tudo. E ele tem os vídeos também, ó. Tem vídeos. Se quiser assistir videozinhos aí do professor Ronaldo, ó. Ó, aí, ó. Show? Inclusive a nossa aula de agora aí, ó. Ao vivo aí, ó. Ó. Vamos ver se vai rolar aí, ó. Aí tá rolando, ó. Tô mostrando lá, aí, ó. Legal, né? Choferas, é isso aí. Beijo no coração. Tá aqui o nosso site. Acessa aí. Matricula agora. Bora para cá que aqui passa mesmo. Se quiser conversar com a nossa equipe, chama nesse WhatsApp que tá na tela aí. Das 8 às 18, de segunda a sábado. O pessoal tá aqui. Pede para falar comigo. Ah, deixa eu falar com o professor Ronaldo aí. O pessoal faz um vídeo na hora aqui. Eu mando um beijo para você, um abraço. Bora juntos e arrebentar com o Detran. Até mais, gente!